Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Iris Daiane, tá certo? E estaremos viajando aqui nos conhecimentos, estudando a disciplina de língua portuguesa, tá certo? Então eu conto com a sua participação aí de casa. E antes de iniciarmos o nosso conteúdo de hoje, nós faremos um breve resgate da nossa última aula, tá bom? Quero ver, tá? A sua participação e o seu envolvimento aqui comigo. Vamos lá, vamos relembrar. Nossa última aula, nós falamos um pouquinho sobre o artigo, tá certo? Então, o que é artigo? Vocês lembram? Os artigos são palavras empregadas antes do substantivo e que ajudam a indicar o gênero e o número, tá certo? Ou o objeto nomeado por esse substantivo. E a gente, no nosso último estudo, nós aprendemos um pouquinho sobre os artigos também definidos e os artigos indefinidos, tá? Então, os artigos definidos, ele individualiza o quê? Definem o substantivo, tá? Definem o substantivo. Quando eu falo assim, o carro, então, o é um artigo que define um substantivo, tá certo? Então, aqui eu também tenho os artigos o quê? Indefinidos, tá certo? Que generalizam, deixam indefinido o substantivo. Então, são eles, tá? Uns, uma, umas. E durante nossa aulinha de hoje, nós vamos aprender ainda mais também sobre esse conteúdo, tá certo? Então, como vocês já estão fera aí de casa, fazendo as atividades, então nós vamos continuar juntinhos, aprendendo aqui um pouquinho mais. Então, hoje, a nossa aula será sobre o quê? Os adjetivos e as suas locuções adjetivas, tá certo? Então, acompanha aí de casa, no teu livro de língua portuguesa, na página 59 a 61, tá bom? Então, se acomoda no lugar bem legal da sua casa, senta aí, relaxa e vem comigo estudar um pouquinho sobre língua portuguesa, tá bom? Então, o que é adjetivo? É a palavra ou expressão que indica característica, tá? Vai aí associando e guardando essas palavrinhas-chave para você identificar o que é um adjetivo. Então, é a palavra ou expressão que indica a característica ou a quantidade, o estado ou aparência de seres nomeados pelos substantivos, tá? E aí, você lembra também o que é substantivo? São tudo aquilo que dá nome a seres, sentimentos, tá? Não se esquece. Vamos observar aqui, nessa imagem, nós temos uma frase, tá? Então, vamos aqui identificar aonde está o adjetivo dessa frase. Vamos praticar um pouquinho, tá bom? Então, nós temos aqui a figura de um carro. Então, o carro é bonito. Observem aqui, ao iniciar essa frase, nós temos um artigo. Esse artigo, ele está de forma indefinida ou definida. E aí, você conseguiu identificar? O artigo está de formato o quê? Classificação o quê? Definidos. Muito bem. Por quê? Ele está direcionando apenas para o carro. Definem, tá certo? Então, aonde está o adjetivo desta frase? Bonito. Eu estou dando a característica desse carro. Então, qual é a característica deste carro? Ele é o quê? Bonito. Muito bem. Aqui, nós temos um menino que se chama Felipe. Então, Felipe é mentiroso. Observem aqui, Felipe, tá certo? Substantivo. E aonde está o adjetivo? Mentiroso. Por quê? Eu estou caracterizando, tá certo? Felipe, certo? Em seguida, Bruno é mal educado. Então, mal educado é o adjetivo.
substantivo, tá? Lembrando aqui, ó, que o adjetivo, palavra ou expressão que indica a característica, a qualidade, o estado ou aparência de seres nomeados pelo substantivo, tá bom? Não esquece essa dica aí, tá? Vamos continuar aqui juntinhos e agora nós vamos conhecer e identificar suas locuções adjetivas, tá? A expressão formada por mais de uma palavra que faz o papel de um adjetivo é uma locução adjetiva. As características ou qualidades podem ser expressas por quê? Ó, por uma palavra, gigantesco, simples. Observe a locução adjetiva, tá? Ela pode ser identificada através de uma palavra ou também, aqui, ó, mais de uma palavra, ó, de metal, de cenoura, tá certo? São as locuções adjetivas. Porém, a gente vai aprender um pouquinho aqui que ao a gente identificarmos uma locução adjetiva, tá? Ela não vem sozinha quando tem mais de uma palavra, ela está acompanhada aqui, ó, de uma preposição. Então, de é uma preposição que vai antepor, anteceder, tá certo? O adjetivo. E assim, nós chamamos de locução adjetiva, tá? Então, só será uma locução adjetiva quando tiver a escrita de ou a sílaba de? Não. Nós podemos aqui identificar também, ó, quando está o dó, o da, com, e entre outras, tá certo? Que durante os nossos estudos nós veremos também, tá bom? Aqui, vamos lá. Adjetivo. Almoço familiar. Então, eu posso trocar, tá bom? Vou usar essa expressão para ficar mais fácil para vocês aí de casa. E fazer com que esse adjetivo possa ser uma locução adjetiva. De que forma? Aqui ao lado eu tenho almoço de família. Então, o adjetivo almoço familiar, que também pode ser o almoço de família. Posso chamar almoço de família. Olha aqui o adjetivo loção capilar. Aqui, loção de cabelo. Então, aqui é a locução adjetiva, tá certo? Azul celestial. Azul do céu. Observem aqui as preposições que são diferentes, tá bom? Luz solar. Luz do sol. Muito bem. Vocês aí, ó, estão caprichando e praticando juntamente comigo, tá? Não se esquece, está lá no teu livro de português. Então, acompanha para ficar mais fácil, bom? Vamos continuar praticando, identificando os adjetivos e a locução adjetiva. Ligue cada adjetivo destacado à locução adjetiva que pode substituí-los, tá certo? Quando eu me refiro aqui, tá? Livros juvenis. Eu estou falando de quê? De porcos? Para jovens? De mãe? De ferro. Então, qual é o adjetivo, tá certo? Qual é a locução adjetiva desse adjetivo? Qual será? Muito bem. Então, livros juvenis, livros para jovens. Muito bem. Seguida, carne suína. Carne suína, um adjetivo. E qual é a sua locução adjetiva? Observem aí. Muito bem, de porco. Olha aqui a preposição, tá certo? Que vai fazer o que? A locução adjetiva do adjetivo. Estrada férrea. Então, eu posso aqui, ó, também fazer a troca como estrada de ferro, tá? E por último, amor materno. Quando eu falo desse amor materno, eu estou me referindo a que locução adjetiva? Amor de mãe. Isso aí, muito bem. Vamos praticar mais um pouquinho, tá? Aqui nós temos uma frase.
Quero sua participação aí de casa. Pega aí uma folhinha do seu caderno, separa aí, pega um lápis e vamos juntos praticar, tá certo? Temos aqui um alfinete gigantesco de segurança. Então vamos agora, tá certo? Colocar cada palavra em sua classificação, tá bom? E assim nós vamos organizar essa frase. Esse será o quê? Você conseguiu identificar? Um artigo. E você lembra se essa classificação será o artigo definido ou indefinido? Indefinido, muito bem. Por quê? Ele está falando de quê? De qualquer um daqueles alfinetes, tá? Não está direcionando apenas para aquele alfinete. E o substantivo dessa frase, alfinete. Então, nós temos aqui algumas características. Lembra que eu falei que pode ser em uma palavra ou mais de uma palavra, tá? Temos aqui, ó, gigantesco. Eu estou o quê? Caracterizando como é o substantivo, tá? Então, gigantesco e em seguida de segurança. Então, nós temos aqui mais de uma palavra. E observe a sua locução adjetiva, tá certo? Muito bem. Continua participando aqui conosco, tá? Faz o exercício do teu livro, pratica bastante aí de casa e fica com Deus. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Um beijão e tchau, tchau!